nós te damos graças. Nós somos agradecidos ao Senhor por ter enviado o teu Cordeiro Jesus Cristo para morrer em uma cruz em nosso lugar, para ressuscitar ao terceiro dia e nos dar vida e vida em abundância. Nós somos tão gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela poderosa redenção que o Senhor conquistou para nós por meio do teu santo servo Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque não foi mediante prata e ouro que fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nós recebemos dos nossos pais, mas foi mediante o precioso sangue, o sangue como de Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de toda injustiça, de todo pecado. Oh Senhor, nós somos gratos porque o Senhor já nos purificou, nós já somos alvos, nós já somos santos, nós já somos salvos, nós já somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Mas nós sabemos que ainda não é o tudo, porque em breve o Senhor Jesus retornará. Oh, aleluia! Aleluia! Essa é a nossa bendita esperança. E assim como a criação, nós gememos em nosso íntimo, aguardando o dia da redenção do nosso corpo. Quando este corpo mortal for revestido de imortalidade, quando esse corpo que é corruptível for revestido de incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Nós somos agradecidos ao Senhor pela poderosa redenção que o Senhor conquistou para nós. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite, por esse dia abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia. Obrigado, gente, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aleluia. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Aleluia, feliz Páscoa a todos os irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto também, e creio que nós seremos ministrados mais uma vez pelo Senhor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Bom é estarmos aqui, irmãos, para servir ao nosso Deus. Aleluia. Diga comigo: o Rei venceu. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Aleluia. Glória a Deus. Então, pela manhã, o pastor Giva, ele ministrou e falou sobre o tema Está Consumado, tocando aí nesse assunto da morte do Senhor Jesus Cristo. Também tocou em coisas relacionadas à sua ressurreição. Eu quero também falar sobre esse assunto, lógico, com outras ênfases, e eu creio que vamos ser ministrados pelo Senhor em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Então eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Você que está em casa também nos acompanhando, seja muito bem-vindo a essa transmissão. Creio que Deus tem algo para falar com você através da palavra que será ministrada. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 44, amém? O ideal era ler o capítulo todo, mas a gente não tem como abordar todo o capítulo, né, de Lucas, o capítulo 23, porque tem muitas riquezas aqui para a gente extrair, mas eu vou ler somente do verso 44, vou fazer um recorte aí, não vou conseguir ler todo, amém? Para a gente ganhar tempo, mas eu vou informando a você o que aconteceu anteriormente. Lucas 23, 44, diz as Sagradas Escrituras: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou.
Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, alguém diga espetáculo. Então, eu tenho um tópico de uma obra que eu estou escrevendo que eu chamo de o espetáculo sangrento. Literalmente isso aqui. A multidão se juntou para ver o espetáculo sangrento. O Redentor estava sangrando lá numa cruz e as pessoas viam isso como um grande espetáculo, como uma grande apresentação, como um show, literalmente. Show é em inglês, espetáculo é em português. Então, literalmente, como uma grande apresentação, como se o palco estivesse montado e de fato estava. Amém? Porém, quem planejou tudo isso foi o Senhor, foi o nosso Deus. Diga comigo, o palco estava montado, o Redentor estava pendurado numa cruz. Diga, mas foi Ele mesmo que escreveu a cena. Aleluia. Então, ele não foi pego de surpresa, aleluia. O texto diz, verdadeiramente este homem era o justo, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém, meus irmãos? Quero só ler esse recorte aí, quero comentar algumas coisas com vocês. Se você quiser ter uma experiência maravilhosa com detalhes acerca da morte do Redentor, eu oriento você a ler o final dos Evangelhos. Então, você vai lendo o final dos Evangelhos e você vai encontrar o registro da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui nós estamos no final do Evangelho de Lucas e existem algumas informações importantes que eu gostaria de mencionar aqui para os irmãos. Antes de comentarmos o texto em questão, eu quero te mostrar o que aconteceu antes. O que aconteceu antes é que uma multidão de judeus, revoltados com o Senhor Jesus Cristo por causa da fama dele, que ele estava fazendo milagres, ele estava curando pessoas, as pessoas estavam reconhecendo ele como o Cristo de Deus, aquele que veio, que foi enviado dos céus para nos perdoar dos nossos pecados. Os judeus se levantaram contra o Redentor, o Senhor Jesus Cristo, e foram até Pilatos, e apresentaram até Pilatos e disseram assim: olha, este está se dizendo o Cristo, e tem causado muito alvoroço no meio do povo. Pilatos chega para ele e fala: és tu o Cristo? Jesus não dá resposta nenhuma. Então, Pilatos diz assim: olha, eu não encontrei nada nesse homem que o fosse digno de morte. Mas como vocês falam que ele é rei dos judeus e ele está debaixo da jurisdição de Herodes, manda para Herodes. Detalhe, notinha de rodapé, Herodes e Pilatos, eles eram inimigos. Não se falavam e tinham inimizade há um bom tempo. Um detalhe importante que às vezes as pessoas esquecem: pelo fato da prisão, morte de Cristo Jesus, os dois fizeram as pazes, olha só. Depois leia capítulo 23, que você vai encontrar esse registro. Acabou a inimizade, ficaram amigos de novo, porque se juntaram numa amizade para matar o Santo de Deus, Jesus Cristo. E aí diz as Escrituras ainda anteriormente que Jesus foi levado para Herodes, e chegando diante de Herodes, após Pilatos ter dito que não tinha encontrado nada que fosse digno de morte, naquele tempo, naquele contexto, por causa das festas, era comum se libertar alguém que tinha cometido algum crime. E então, a multidão, as que estavam assistindo aquele espetáculo sangrento, agora estava clamando, dizendo assim, porque Herodes também tinha dito: eu não encontrei nada, vamos soltar ele. Mas a multidão indignada e também incentivada pelos judeus, começaram a dizer assim: não, nós temos Barrabás. E então foi colocado a opção: vocês querem que a gente solte Barrabás ou o Cristo que vocês dizem, rei dos judeus? E a multidão gritava: Barrabás.
E quem era Barrabás? Barrabás foi um homem rebelde que levantou o povo literalmente contra as autoridades e, além disso, era um homicida. Era um assassino. Então escolheram no lugar do Cristo, escolheram um rebelde e assassino. Diga misericórdia. Então ele incentivava as pessoas a se levantarem contra a autoridade. Esse era o Barrabás. E a multidão gritava: Barrabás. Lembre-se que essa daqui vai ser a mesma multidão que depois vai bater no peito e lamentar amargamente. Então essa multidão estava falando: nós queremos que soltem Barrabás. E então foi atendido o desejo da multidão, e diz as Escrituras que o Cristo foi entregue para ser feito conforme aquelas autoridades desejavam. E após alguns detalhes que eu não tenho como mencionar aqui com vocês, Cristo vai ser dado uma cruz a ele, partes de uma cruz a ele, e quando ele estava indo para o lugar onde ele seria crucificado, um homem conhecido como Simão Cirineu, esse homem vai ajudar Jesus Cristo a levar a cruz. Aquele homem que não tinha nada a ver com a história, foi passando e colocaram ele para levar a cruz, e ele levou. Chegando no local onde Jesus ia ser crucificado, ele foi crucificado no meio de 2 malfeitores. Diga comigo, 2 malfeitores. Isso, irmãos, para se cumprir Isaías, que diz que ele seria contado entre os malfeitores. Jesus não era malfeitor, mas ele foi contado entre os malfeitores. Amém? Diz as Escrituras. Então estava lá pendurado o Filho de Deus, no meio, na cruz do meio, um malfeitor do seu lado, um malfeitor do outro. E aqui, irmãos, eu quero dizer algo para vocês, que é importante você guardar tudo isso, que muitos de nós, e eu sei que eu já falei isso quando eu era adolescente, a gente fala: se eu tivesse naquele tempo, eu não tinha deixado de fazer isso com Jesus. Mas na verdade, se você e eu tivéssemos naquele tempo, talvez nós estivéssemos no meio da multidão dizendo: crucifica-o. Porque quem está com os olhos manchados com o pecado não conseguem enxergar a beleza do Redentor. Nós estávamos com os nossos olhos manchados com a lama do pecado. Nós não enxergávamos beleza alguma no Senhor Jesus Cristo. E só fomos capazes de enxergar, de ver alguma beleza quando Ele mesmo purificou os nossos olhos, abriu os nossos olhos. E então nós enxergamos a sua face gloriosa. E atraído pela sua maravilhosa graça, nós encontramos a beleza do maravilhoso Redentor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E então, irmãos, a multidão aqui que estava clamando: crucificam, crucificam. Em um determinado tempo, Jesus estava orando. E eu quero dizer para vocês, fazer 2 considerações aqui que fogem o nível normal de maldade, se é que eu posso falar dessa forma. Existe maldade, mas existe um nível de maldade pior. E quem já fez evangelismo em presídios aqui sabe que não se nega água a nenhum prisioneiro. Porque a água é uma coisa tão básica, tão comum, que você não pode negar água a alguém que está com sede. Não é assim, gente? Um copo de água a um inimigo, a pessoas até que têm inimizade conosco, a gente não se nega a dar. Não é assim, gente? Mas 2 situações me chamam a atenção em todo o relato da crucificação, que me faz observar o quanto mergulhados no pecado nós estávamos. E eu quero que você não se isente disso. Lembre-se que de alguma forma nós estávamos segurando a lança que aquele soldado usou para perfurar o lado do Redentor. Nossa mão estava lá também. Nós estávamos segurando também naquela lança para perfurar o Filho de Deus, para traspassar o Filho de Deus. Então não existe um só aqui que seja isento.
Não há um justo sequer, diz as Escrituras. Não há quem clame a Deus, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De alguma maneira, nós estávamos segurando naquela lança para perfurar o Filho de Deus. Então aquela multidão, faminta por maldade, clamava por mais maldade ainda, mas algo nos acontece que eu disse que é um nível de maldade que foge àquilo que nós conhecemos de maldade normal, se é que eu posso dizer assim. É que a primeira coisa é que negaram água a alguém que estava preso em uma cruz, sentenciado à morte. E no lugar da água deram-lhe vinagre. E segundo a tradição, em uma esponja que era utilizada para higiene íntima. Que segundo a tradição, pegavam essa esponja, colocavam ela no vinagre após limparem as suas partes íntimas quando faziam algum tipo de necessidade fisiológica. Colocaram aquela esponja suja e com vinagre na boca daquele que é a fonte da vida. Negaram água para o Filho de Deus. Mas se isso é cruel, eu vou te contar algo mais que fizeram, que é a segunda coisa, que para mim é maior ainda. Todos nós aqui, independente se você fez o rema ou não fez, se você fez teologia ou não fez, se você conhece Bíblia ou não conhece, se você é profundo ou não nas Escrituras, todos nós aqui jamais teríamos a ousadia de zombar das orações de alguém. De ver alguém orando e dizer assim, fulano orando. Jamais, porque isso é algo muito íntimo. Jesus cita uma situação de um homem que dizia assim: Pai, graças te dou porque eu não nasci gentio e nem sou pecador como esse miserável aqui. E outro que orava: Senhor, tem compaixão de mim, eu sou pecador miserável. Jesus fala: qual desses encontrou a graça de Deus? Eu estou parafraseando. A Bíblia diz, que aquelas autoridades falaram: suponho que é aquele que foi sincero, que abriu o coração diante de Deus. Então, entre a oração de um homem e Deus, ninguém zomba, gente. Mas zombaram da oração do Filho de Deus. Quando ele orava lá na cruz, e ele falava em hebraico ou aramaico, e ele dizia, e falava com o Pai, e dizia: Pai, por que me desamparastes? Por que me desamparastes? E a multidão zombava e dizia: vejam, ele está orando, está clamando por Elias. Vamos aguardar ver se Elias vem o libertar. Olha o nível de maldade, irmãos, desses homens. Os homens que estavam assistindo aquele espetáculo sangrento negaram água para aquele que é a fonte da vida. E além disso, zombaram das orações de um homem sentenciado à morte. Como se não bastasse, um dos malfeitores, na verdade os dois malfeitores estavam praguejando contra ele, mas um dos malfeitores faz um desafio para ele dizendo: se és mesmo Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. O outro malfeitor, que foi alcançado pela maravilhosa graça, conversa com o ladrão lá do outro lado e diz: não temes a Deus? Deus estava no meio da cruz. Não temes a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos. Olha a consciência de pecado desse homem. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas este, o que fez? O que fez para que merecesse ser crucificado? Então aquele ladrão lá na cruz, ele faz uma pergunta:
Ele faz um pedido ao Senhor, ele ora ao Senhor. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim. O texto original grego, diz o seguinte: lembra-te de mim quando vieres para o teu reino. Algumas versões dizem quando entrares, subentendendo um reino nos céus, mas o reino de Cristo não é nos céus, é na terra. Ele vai reinar sobre o trono de Davi, sobre toda a terra. Então esse homem perguntou, a versão LTT faz isso, já resolve isso. Ela diz o seguinte: lembra-te de mim, ó Kyrios, Senhor, quando vieres para o teu reinar, para o teu reino. A pergunta desse homem aqui é assim, o pedido desse homem era: Senhor, a gente está morrendo aqui, mas eu reconheço que tu és o Deus que está pendurado numa cruz, que tu és o Cristo de Deus. Então no futuro, quando o Senhor voltar para reinar, se lembra de mim? Isso pressupõe algo tão lindo, irmãos, que eu queria, como eu queria passar aqui com vocês 3 dias, só para explicar isso. Isso pressupõe que aquele homem que disse, lembra-te de mim quando vieres para o teu reino, ele entendia as profecias messiânicas acerca de um reino futuro. Porque senão ele não ia pedir. Que reino se ele não conhecesse? É fantástico isso, né, gente? Eita Jesus! Lembra-te de mim, ó Senhor, quando vieres para o teu reino. Senhor, eu não estou pedindo nada agora, igual esse outro pediu. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Nos livra agora. Não, Senhor, eu não estou pensando agora. Meu pedido é: lembra-te de mim no futuro. A resposta do Todo-Poderoso foi: hoje mesmo. Olha, gente, isso é fantástico. Eu não me lembrarei de ti futuramente. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não vai ser no futuro que você vai ter a libertação. É hoje. É hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diz as Escrituras que, dito estas coisas, expirou, entregando o seu espírito. Mas algo que me chama a atenção acontece no momento da morte do Filho de Deus. Além de todos esses pontos que eu já apresentei aqui, é que note, por favor, observe. Que no verso 46 é dito: então Jesus clamou em alta voz. Se você pegar todos os evangelhos, tanto sinópticos como o evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles mencionam essa alta voz ou essa grande voz. Alguns falam um grande brado, um grande grito em alta voz. O conteúdo do grito é: está consumado. E o resultado de tudo isso, ele entrega o seu espírito. Amém? Ele morre. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morre. Mas o que eu chamo sua atenção aqui é que no verso 46 e 47 existem pedrinhas, pepitas de ouro mesmo, pedras preciosas, diamantes que nós precisamos observar aqui. Olha o que é dito: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo um centurião, o que tinha acontecido, fez o que, gente? Ele deu glória a Deus como?
dizendo o quê? Verdadeiramente este homem era justo. Eu não sei, irmãos, mas somente alguém que escreveu detalhes da própria cena teria autoridade para inserir salvação, redenção, perdão de pecados, mesmo quando ele mesmo estava sendo morto. Porque quem é que salva quando ele está morrendo? O próprio Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem é que tem o poder de fazer com que alguém que estava ali, próximo, sendo soldado romano, que talvez tenha até perfurado Cristo, talvez tenha sido esse mesmo soldado, que posteriormente vai fazer isso, este mesmo soldado vai reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus somente por causa do grito que ele deu, vai reconhecer que ele era o justo de Deus somente por causa do grito. Somente aquele que escreveu a história é que é poderoso para fazer isso. Amém? Aleluia. Gente, o filme é dele. A história é dele. Ele coloca os personagens que ele quer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que essa fala aqui, ela parece um pouco calvinista, né? Tem uma visão chamada calvinismo, né? De uma teologia diferente da que nós cremos. Mas não é a perspectiva calvinista, é simplesmente o entendimento de que Deus é soberano e que Deus não é pego de surpresa e que o tempo foi criado por Deus. Logo, o futuro não é algo, um ente à parte que Deus consulta. O futuro é criação. Amém? E o futuro é tempo, que é dotado de presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro. E Deus criou isso. Deus criou o tempo. Amém? Então Deus não consulta o tempo, Deus criou o tempo. Amém, gente? Então é só esse entendimento. Aleluia. E aí, o Deus que criou o tempo, que criou a cena, que criou o palco, que criou os personagens, que disse para Moisés, quando Moisés disse que não sabia falar, ele disse: quem criou a boca do homem? Eu gosto dessas perguntas de Deus. Eu não sei falar, eu sou um homem de língua pesada, de lábios pesados, de língua pesada, algumas versões eu sou gago. Aí Deus fala para ele: Moisés, quem criou a língua do homem? Ou seja, você está colocando uma desculpa para mim que não cola, porque quem criou fui eu. Quem criou a língua, quem criou a boca, quem criou o próprio homem fui eu. Então isso não é problema para mim, em outras palavras, amém? Mas o verso 48 diz: e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Há muito a se comentar sobre essa porção das Escrituras que eu queria compartilhar com os irmãos, mas vamos lá. Então, após Cristo fazer isso, existem outros acontecimentos, são subacontecimentos que eu não tenho como mencionar todos aqui. Por exemplo, a terra vai escurecer, como eu falei, o véu do templo se rasga de alto a baixo, a terra treme, irmãos, sepulturas se abrem, amém? Sepulturas se abrem, é literalmente a criação gritando e dizendo assim: morreu o Filho de Deus. Tem o episódio da mãe do Senhor Jesus Cristo aos pés da cruz. São vários detalhes que eu não tenho como comentar com os irmãos agora. Mas aqui nos mostra que a multidão estava reconhecendo que, de fato, o que eles tinham clamado, o que eles tinham escolhido, não foi a melhor opção. Porém, nos decretos insondáveis do Altíssimo, foi a melhor opção.
Em outras palavras, Jesus tinha que morrer. Porque se ele não morresse, não tinha redenção, perdão dos pecados. Ele tinha que morrer. Amém, irmãos? Ele tinha que morrer. Era necessário. Ele disse, certa vez, importa que o Filho do Homem seja preso, vá para Jerusalém, seja preso, entregue às autoridades, morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Então era necessário. Diga, era necessário. Oh, aleluia. Diz as Escrituras que sem derramamento de sangue não há remissão ou redenção dos pecados. Então foi necessário que ele morresse numa cruz. E aí o texto diz no verso 49, eu gosto disso aqui, eu quero que você observe o verso 48 e o 49 e veja o contraste, tá bom? Observa aí o verso 48 e o 49 e veja o contraste. E todas as multidões, reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Agora, olha o verso 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus, olha ali, conhecidos de Jesus, e as mulheres, eu chamo sua atenção para esse detalhe, e não é um detalhe porque é inferior, não. É só para você entender a riqueza do texto. Todos os conhecidos de Jesus e as mulheres. Diga, e as mulheres. Gente, o Espírito Santo que inspirou o texto sagrado, que inspirou homens a escreverem um texto sagrado, ele não vai descartar palavras, ele não vai descartar texto. Tudo que foi escrito para a nossa salvação, para a nossa educação na justiça, para o nosso conhecimento. Amém? Então, se o Espírito Santo inspirou homens a colocarem esse texto aqui, é porque isso é importante e transmite uma mensagem não somente para nós, mas também algo tanto profético, como também transmite uma mensagem que nós precisamos considerar. Amém? A cultura que nós estamos... do Antigo Oriente, era uma cultura, irmãos, que até certo sentido, até certo limite, desconsiderava a mulher. E eu não estou trazendo mensagem feminista, não, que não tem nada a ver com essa praga desse negócio aí. Mas desconsiderava a mulher era utilizada como um objeto de reprodução e simplesmente para ter sexo e ser literalmente a escrava, em outras palavras. Não é isso que nós vemos as Escrituras fazer. A Bíblia, o cristianismo e o judaísmo vai trazer uma outra posição para a mulher. Amém, gente? Mas a cultura antiga funcionava assim, salvo com algumas culturas egípcias que trabalhavam com outros critérios aí, que nós não temos como falar agora. Mas, para você entender isso que eu estou te falando, havia um certo desrespeito e uma falta de consideração mesmo às mulheres, a ponto que muitos homens, naquele contexto, eles podiam repudiar suas mulheres, mandar elas irem embora, porque talvez, quando foi fazer a comida, ela passou do ponto e queimou o arroz. E então os maridos podiam dizer assim, ela tem que ir embora e eu não quero mais essa mulher, porque ela queimou o meu arroz. Era literalmente um desprezo. O que é interessante é que o repúdio era só para a mulher, não se falava do repúdio para o homem. Então existia um tipo de preconceito, sim, contra as mulheres. Mas o cristianismo, ele não vem para dizer que a mulher é inferior. O cristianismo vem para dizer que a mulher tem uma posição diante de Deus, que Deus compartilha com a mulher
o mesmo título que ele compartilha com o Espírito Santo, chamando-a de auxiliadora. Deus é chamado de o auxiliador. Amém? Então, nesse ponto aqui, o que nos chama a atenção é que o texto faz questão de dizer, os conhecidos de Jesus estavam lá, e as mulheres. E as mulheres. E quem eram essas mulheres? Que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar desde longe estas coisas. Notinha de rodapé deste vaso magro que vos fala. Aqueles que verdadeiramente te conhecem e que se dizem seus amigos, não vão te abandonar, mesmo quando a multidão te deixar. Porque a multidão viu o espetáculo, teve aquele remorso e foi embora. Mas os conhecidos de Jesus, aqueles que conheciam o Senhor Jesus Cristo, permaneceram lá. Permaneceram lá, contemplando. Diga, o Senhor é bom. Diga comigo, a morte entrou na terra através da desobediência do primeiro homem, Adão. Não, pastor, espera aí. Foi Eva. Calma. Eu vou citar 2 cabeças e eu vou citar 2 mulheres. Tudo bem, gente? A morte entra na terra por causa da desobediência do primeiro cabeça, representante de raça, chamado Adão. Mas a Bíblia diz que se em Adão todos morrem, em Cristo, diga o novo Adão, diga o último Adão. Aí a Bíblia diz, em Cristo entrou a vida. Se em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então nós temos 2 representantes aqui de raça, amém? Adão representante da humanidade caída e Cristo representante da nova humanidade, amém? Alguém dá um glória a Deus? Glória a Deus. Porém, os 2 têm, para o avanço da representação de cada um, tem a participação de 2 mulheres. A primeira, Eva, que foi enganada, comendo do fruto, deu ao seu marido e ele comeu, mas ele era o representante. Diga, ele era o representante. Diga, ele era o responsável. Diga, ele era o sacerdote. No meio militar, diga, ele era o 01. Então, não adianta, se a tropa vacilar, a culpa é do 01. Alguém entendeu isso aqui? É assim. Isso funciona para mim aqui na igreja, tá bom, gente? Qualquer coisa que der errado aqui, a culpa é minha, pode ter certeza. Se o primeiro Adão, representante de raça, ele representa uma humanidade caída e tem a participação de uma mulher que foi enganada, o último Adão, que é o representante da nova humanidade, que teve esse sucesso todo, também tem a participação de uma mulher. Quem foi essa mulher? Diga, Maria. Se eu olho para Adão e Eva e eu vejo sinônimo de desobediência, eu olho para Maria e Jesus e eu vejo sinônimo de obediência. A obediência de Maria, dizendo sim à mensagem de Deus por meio do anjo, trouxe para a terra o Redentor. E a obediência do Redentor trouxe para você, deixou chegar até você, fez com que você fosse alcançado, recebendo uma nova vida em Cristo Jesus. Então não tem essa história de que Deus não considera as mulheres, pelo contrário. Quando Deus quis escrever uma história de redenção, Ele fez isso através da obediência de uma mulher. Amém? Chamada Maria, a mãe do Senhor.
Aleluia. Oh, glória a Deus. E então, irmãos, o texto aqui vai enfatizar: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres, aleluia, que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. A Bíblia fala que as mulheres serviam Jesus com as suas fazendas, vendiam suas propriedades e serviam Jesus com as suas propriedades. Quando Jesus ressuscitou, mulheres testemunharam e viram o Cristo ressurreto, a ponto de uma delas dizer: Rabi, meu Jesus ressuscitou. Mestre, meu Jesus ressuscitou. E Jesus fala: não me detenha, porque eu ainda não subi para o Pai. Eu subo agora para meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. E avisem a Pedro. E as mulheres foram avisar a Pedro. Aleluia. Você que critica mulher, por dizer que mulher fala muito, foi por causa de uma mulher que falou demais e teve a queda. Mas ela foi enganada. Mas foi por causa de uma mulher que saiu correndo para dizer a Pedro que se espalhou a história de que Jesus tinha ressuscitado. Eu já falei para você que nessa história existe 2 representantes, mas também existem mulheres que participaram. Amém? Diga, essa é uma história de amor. Diga, entre o Redentor e os seus. João 3,16, o texto mais conhecido de todos os irmãos aqui. O que é que diz? De tal maneira porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto aqui, ele é a base para falar de algo chamado o romance da redenção. É o que motivou o Senhor a nos redimir. Diga comigo: amor. Amém? Amor. Então ele amou quanto? De tal maneira. Qual o tamanho desse amor? Não sabemos mensurar. Ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, os céus, literalmente, por causa da obediência do Senhor Jesus Cristo, veio para a terra por causa de obedecer ao Pai para salvar aqueles que haviam se perdido, para salvar os seus, para dar sua vida pelos seus amigos, pois a Bíblia diz: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Diga, em um romance redentivo, o Todo-Poderoso morreu numa cruz para me salvar. Aleluia. Coloca 1 Coríntios 5, verso 7. Louvado seja Deus. São tantos personagens aqui que eu teria que mencionar, mas não dá. Paulo, falando sobre essas coisas e corrigindo a igreja de Corinto, ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Algumas versões falam: pois Cristo é a nossa Páscoa. Independente disso, a palavra Páscoa vem lá do hebraico, é utilizada para
é o significado de passagem. Diga comigo, passagem. E qual é o episódio que isso nos lembra? É aquela cena que um anjo da morte viria para destruir os primogênitos, para destruir todos que estavam debaixo da desobediência. Mas aquelas casas que tinha nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, e aqueles que decidiram matar, sacrificar um animal e um cordeiro ser sacrificado por família, e eles comerem tudo, aqueles ali, eles teriam a proteção do Senhor quando o anjo da morte passasse. A palavra Páscoa é isso, passagem. Então o anjo da morte passou e trouxe destruição para aqueles que não tinham a marca do sangue do cordeiro. Então, quando nós falamos que Cristo é a nossa Páscoa, ou o nosso cordeiro pascal, com isso nós estamos querendo dizer que nós temos a proteção dele. Nós somos protegidos pelo Senhor. A nossa casa é protegida. Nós temos, irmãos, o favor do Senhor sobre nós. Meu irmão, nessa noite o que eu quero é que você tenha uma consciência de que você foi redimido através do alto preço pago pelo Senhor Jesus Cristo. E que essa redenção, ela é poderosa. Amém, irmãos? Aleluia. Então, Cristo, como nosso Cordeiro Pascal, ele morre numa cruz, ele vai nos redimir dos nossos pecados, para que fôssemos uma nova massa. Aleluia. Diga, eu sou uma nova massa. Aleluia. Eita glória, durante alguns anos eu trabalhei em padaria. Olha só, minha esposa brinca dizendo que tudo que ela vai contar de história, eu digo, eu já trabalhei com isso. E o pior é que já trabalhei algumas coisas. Antigamente tinha aquelas antenas, né, Sky e DirecTV, que sumiu bastante, né? Hoje em dia você quase não ouve mais falar. E eu já trabalhei instalando antena também, DirecTV, Sky, parabólica, né, que queimava um motor polar e só ficava pegando o lado do SBT, lembra? Lembra não, né? Ok. Então, tudo que você imaginar, um pouquinho de cada coisa ali, eu já participei. E aí teve um tempo que eu trabalhei em uma padaria lá em Arco Verde, e você sabe que farmácia, padaria e supermercado, mercadinho, não importa, você trabalha, meu amigo. Trabalha, é sério, porque ninguém vai comprar pão meio-dia, né? Então, a padaria abria, essa padaria que eu trabalhava abria de 6 horas da manhã, mas o padeiro chegava de 4 horas. E eu, que não era padeiro nem nada disso, eu era a pessoa que ia entregar o pão e entregar as águas numa bicicleta. O dono da padaria dizia, Saulo, se você quiser vir antes para você ver fazendo o pão, pode vir. Aí eu ia. Eu queria tanto comer um pão quentinho daquele assim que saía. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção, e por isso que eu estou utilizando esse exemplo, é que o texto diz, de 1 Coríntios 5, verso 7, que nós somos uma nova massa. Diga, eu sou uma nova massa. Presta atenção aqui, que eu vou dizer. É só uma figura, tá bom? Quando você e eu éramos aquela massa antiga, nós éramos uma massa rebelde. A gente olhava para o padeiro e dizia, quem manda em mim sou eu. Meu corpo, minhas regras. Mas quando nós nascemos de novo e fomos tornados uma nova massa, quem manda em nós chama-se Jesus, o padeiro, amém? Então, deixa ele trabalhar em você, aleluia. Eita glória. Então, ele pode ser o oleiro que vai trabalhar com o barro, mas ele pode ser também o padeiro que vai trabalhar com a massa, visto que você é uma massa, amém? Eu sei que eu sou uma massa sem massa, mas tudo bem. Então Jesus, ele vai trabalhar.
Agora, deixa ele trabalhar, sabe para quê? Para você ficar do jeito que ele quer. Eu gostava quando o padeiro errava, porque a gente comia o pão errado. Quando passava do ponto, quando ficava feio. Por quê? Porque o dono dessa padaria, ele dizia assim: eu não suporto que se coloque pão feio aqui para ser vendido. Olha que detalhe que ele tinha. Muito detalhista, ele era assim. Eu não suporto, então tem que estar um pão bonito. Aí eu ficava, fica feio, fica feio. Eu só queria um pão doce. Mas o Senhor, Ele está trabalhando em nós para que nos tornemos pães lindos, bonitos, apresentáveis. Para que as pessoas cheguem para nós e digam assim: olha como parece com Jesus. Que pão lindo é esse? Sem soltar piada para recém-casado, que eu não quero falar. Que pão de mel é esse? Não dizer que é Hudson, que casou agora recentemente. Só está sozinho ali. Cadê a mulher dele, hein? Ah, tá ali. Cadê Hudson, hein? Fugiu, né? Olha ele lá, olha o pão lá, olha o pão. Sem entender nada. Diga, eu quero. Diga, eu me submeto ao padeiro Jesus Cristo, para que Ele trabalhe em mim, para que eu seja uma massa que possa ser moldada segundo a sua vontade, para que eu fique um pão apresentável. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que bênção, gente. Que bênção. Aleluia, glória a Deus. Eita, Jesus. Diga, Deus é bom. Eu vou caminhar para a gente finalizar. O louvor já pode vir, porque eles pensam que eu estou acabando. Aleluia. Vamos ceiar logo mais. Amém, irmãos? Em todos esses detalhes que eu passei aqui para vocês, o que acontece, irmãos? O nosso Salvador, ele vai morrer, ele vai ser sepultado, e ao terceiro dia, diz as Escrituras, que rompendo os grilhões da morte, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, rapidamente aqui, eu quero lhe mostrar algo. Verso 22, Atos 2, 22. Olha isso aqui. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, coloca a revista atualizada, por favor. Ok, que essa é a versão que eu sei de cor. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mão de iníquo, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível, não era possível que ele fosse retido por ela. Diga comigo, o mesmo Jesus que sofreu, que morreu, diga aquele que foi praguejado,
que zombaram dele, que escarneceram dele. Diga, ao terceiro dia. Diga, rompendo os grilhões da morte, ele ressuscitou. Então, irmãos, ele está vivo. O nosso Redentor vive. Aleluia. Aleluia. Cruz vazia, irmãos. Sepulcro vazio. Trono habitado, irmãos. Ele está nos céus, ele vive e reina para todo sempre. Ele é o glorioso Redentor Jesus Cristo. A sua ressurreição é a garantia, irmãos, do evangelho que pregamos. Você sabe por que nós não passamos de mais uma religião? É porque o nosso rei ressuscitou. Todas as outras religiões, eles têm um representante, e esse representante está morto. Mas o nosso rei, ele vive. E ele vive para todo sempre. E é porque ele vive que nós temos esperança. É porque ele vive que nós podemos crer no amanhã. É porque ele vive, irmãos, que também nós vivemos. Pois fomos sepultados com ele, à semelhança da sua morte no batismo, para que também, na semelhança da sua ressurreição, nós fôssemos ressuscitados com ele. Então diga, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. E quando ele ressuscitou, ele leva cativo o cativeiro, ele concede dons aos homens, ele vai aparecer para os discípulos, ele vai ensinar durante 40 dias falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Ele vai subir aos céus, ele vai se assentar-se à destra do Pai nas alturas, ele vai derramar o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ele está hoje tendo um ministério celestial que ele vive para interceder por nós. Ele é nosso advogado, ele é sumo sacerdote, ele é o supremo apóstolo, ele é intercessor, ele é o guia das missões mundiais, porque é Jesus que está guiando as missões. Amém, irmãos? Ele é aquele que protege a igreja, ele é o dono da igreja, ele é o guardião da igreja, ele é o supervisor da igreja. Aleluia! Ele é aquele que edifica a sua igreja com os dons do Espírito Santo que ele derramou sobre nós. Ele é aquele que escolheu os dons ministeriais. Ele mesmo escolheu, concedeu uns para pastores, profetas, mestres, evangelistas. Jesus Cristo é aquele que está atuando na igreja hoje. Irmãos, como dizia C.S. Lewis, o cristianismo é Cristo. A essência da fé que nós temos repousa na beleza do nosso Redentor. Por favor, coloca Isaías 53, versículo 1. Oh, aleluia. Um dia eu vou chegar a estar pregando assim, Jonathan, e puxar uma música igual tu faz, olha. Ele crê em milagre mesmo, viu? Do dia que fizer isso é arrebatamento da igreja. Quem creu em nossa pregação, Isaías fala. E a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma pergunta, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Diga, que pregação? Diga, que braço do Senhor? Vamos ver quem é esse braço do Senhor. Ele vai explicar. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência. Esse braço do Senhor era alguém que não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. É aqui que eu me baseio naquela questão de que nós não enxergamos a beleza do Redentor. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Quem era que estava aferindo a beleza do Senhor Jesus Cristo? Alguém que estava caído em seus delitos e pecados. Tem gente que utiliza esse texto para dizer que Jesus era feio. Olha só. Não sei se você já viu pregadores falando isso. Ah, Jesus era feio, olha ali a prova bíblica. Tem nada a ver. Nada a ver isso. Não quer dizer que Jesus era um galã, mas não tem nada a ver esse texto aqui. Amém, gente? Aqui, quem está julgando é alguém que só consegue ver o mal. Deixa-me dar um exemplo. Se eu pego um óculos manchado,
Eu não tenho como julgar se alguém é bonito ou feio, porque eu estou olhando a partir de uma lente contaminada. Era assim que nós estávamos. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nós estávamos olhando o Cristo a partir dos olhos manchados com o pecado. Volta lá no texto. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Avança. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui fala dos sofrimentos do Messias. Ele foi desprezado. Lá na cruz as pessoas zombaram dele e ele ficou desfigurado, sim, lá na cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Diga, pela minha transgressão. É bom se incluir, né? Ele foi traspassado pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Designaram-lhe, avança. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora sim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, morto. É isso aí, foi cortado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado, foi morto, é a mesma coisa, da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nenhum nunca fez injustiça, nem dolo algum achou-se em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma em oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Diga comigo, a vontade do Senhor prosperou. E aí, para fechar, verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo. O que, gente? Para agora, para. O que foi mesmo que o soldado disse? Verdadeiramente este é o quê? Este é o que? Coloca lá, Lucas 23, 48. 48? Não, volta, 46, ou é 47? Vendo o centurião que o tinha acontecido, deu glória a Deus, verdadeiramente este homem era justo. Olha, eu disse a você que tem muita coisa para falar que não dá para a gente comentar agora. Mas parece que o centurião tinha lido Isaías 53. Que justo era esse que estava para vir? Que justo era esse que estava para vir? Verdadeiramente, este era o justo. Isaías 53 diz: o meu servo, o justo. Quem é o servo do Senhor? O justo. Com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si.
Oh, aleluia. Eu não sei se você entendeu isso. Mas Deus trabalhou na história para que o Filho dele viesse para a terra, o justo de Deus, para morrer nos nossos pecados, morrer pelos nossos pecados, perdão, nos dar vida e vida em abundância. E ele trabalhou para que várias pessoas fossem alcançadas. Mas o nosso Redentor não ficou na morte, ele ressuscitou. Irmãos, é essa alegria que nós temos. Sabe por que nós estamos aqui? Nós não estamos aqui, irmãos, porque nós não tínhamos para onde ir. Nós não estamos aqui, irmãos, porque nós estamos aqui para perder o tempo, para passar tempo. É muito bom ter amigo lá na igreja. Vamos lá, eu vou ser amigo de alguém aqui. Vamos? Não, não é isso. Tudo isso é importante. Mas olhe, hoje eu estava lá em casa tomando banho e eu lembrei de algo que veio ao meu coração. Eu já falei isso pregando em alguns momentos. Se você ficar na igreja, se você veio para a igreja por causa de alguém, você vai sair por causa de alguém. Mas se você veio por causa de Cristo, não importa o que as pessoas façam com você, não importa o que você passar, você não vai largar, porque você não vai largar o seu Redentor por nada. É por isso, irmãos, que se não for por Ele, para Ele, por meio dEle, não tem graça. Por que nós estamos aqui nessa igreja, irmãos? Diga, é por causa dEle. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia. Isso. A dor que ali sentia, como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna e paz.
ressuscitou, vive está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vive está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vive está outra vez. Já podemos adorar ao Rei. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Obrigado, Senhor. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Aleluia, obrigado, Senhor. Aleluia. Diga comigo, Ele vive. Aleluia. Aleluia, irmãos. O nosso Rei ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo. Aleluia. E você que entrou por essas portas, eu não sei se você está vindo aqui pela primeira vez, eu não sei se alguém te convidou,